E a passagem de Rafah, na fronteira entre a faixa de Gaza e o Egito, foi aberta neste sábado para entrada de ajuda humanitária aos palestinos. A gente acompanha, inclusive, agora imagens ao vivo da liberação. A gente vê um dos caminhões posicionados. A informação foi anunciada pela Embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém. Essa medida poderia permitir que estrangeiros deixassem o enclave palestino que está sitiado. Segundo o escritório de mídia do Hamas, abre aspas, o comboio de ajuda humanitária que deveria entrar hoje inclui 20 caminhões que transportam remédios, suprimentos médicos e uma quantidade limitada de suprimentos alimentares, produtos enlatados, fecho aspas, foi a declaração do escritório. Portanto, uma boa notícia, né? A passagem foi aberta para a entrada da ajuda humanitária e resta agora saber qual vai ser o desfecho das pessoas que estão ali retidas, né? Que ficaram ali entrincheiradas, encurraladas diante da ameaça da ofensiva israelense no norte da faixa de Gaza. Houve esse deslocamento para a região sul de Gaza e agora há esse impasse sobre se vai ou não ser aberta a passagem para a fronteira para passagem também de civis, para que essas pessoas possam acessar o Egito e de lá serem resgatadas. Lembrando que brasileiros também estão nessa expectativa, né, eles de conseguir também a saída via Egito para deixar a faixa de Gaza. Já há dias um impasse que se arrasta e agora vem essa notícia que é pelo menos um alívio, né, da entrada da ajuda humanitária com alimentos e medicamentos para esses grupos. Né? Até em relação à passagem aí da ajuda humanitária, inicialmente o governo de Israel havia bloqueado a entrada de água, alimentos, eletricidade e combustível em Gaza. No entanto, apelos aí da comunidade internacional e principalmente o encontro com Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, em Tel Aviv, convenceram Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelense, a autorizar o envio de ajuda humanitária para o território. Lembrando também que o porta-voz da presidência egípcia disse na quarta-feira dessa semana que estava coordenando junto com os norte-americanos e com organizações humanitárias internacionais, sob a supervisão da ONU, uma forma de garantir a chegada de ajuda, ou seja, essa ajuda está chegando. São 20 caminhões, lembrando também que a ONU fala que 20 caminhões é uma gota d'água no oceano, porque a ajuda ali precisa ser ainda maior. São muitas pessoas numa situação humanitária indescritível. E ainda tem outros veículos parados, né, Elisa? Esse Exato. É um ponto importante, desculpa te interromper, mas são 100 caminhões que aguardavam a passagem pela divisa e foram autorizados 20, né, que são esses 20 veículos que estão cruzando agora e que a gente está noticiando. Então, daqueles 100 que estavam carregados e só esperando autorização, só 20 é que foram liberados de fato, né? Então, justamente para ter ideia disso que você falava, né, de que essa ajuda é só um alívio temporário e muito pequeno perto do drama que vive a faixa de Gaza e perto da ajuda que foi mobilizada de fato, né? Tem muito mais material ali só aguardando para ser autorizado, né? E aí, desde o conflito da guerra, a situação aí para os mais de 2 milhões de palestinos que vivem em Gaza vem se deteriorando rapidamente. A gente já acompanhou muitas imagens aqui de pessoas desesperadas por pão, por água, por energia, e isso vem causando uma comoção mundial muito grande e conversas também, porque hoje vai acontecer no Egito uma cúpula em que líderes vão conversar para saber o que fazer em relação a esse conflito, que a gente pode dizer que aí é sem fim, que já acontece há décadas, né? E a gente tem até aqui que a Organização das Nações Unidas, ela destaca, né, que o cenário é desastroso, que não há eletricidade há pelo menos desde o dia 11, a insegurança alimentar só aumenta e o sistema de saúde está à beira de um colapso. Falando nisso também, a questão da água pode gerar um problema ainda maior por conta de contaminações de doença, né, de proliferação. Essa é a grande preocupação também da Organização das Nações Unidas, que alertam que o território só tem comida aí para mais uma semana. Agora, com a chegada dos caminhões, essa situação melhora um pouquinho só, porque são 20 caminhões. Lembrando, como o Vitor disse, que são 100 caminhões que tinham para entrar, mas até então 20. Então, essa questão da comida aí, tem comida até então tinha para uma semana, agora melhora a situação. Vitor.
E quem já está com a gente também, Elis, que vai estar com a gente ao longo de todo esse Jornal da Manhã de sábado, é o nosso comentarista Roberto Mota, já por aqui. O Mota, em primeiro lugar, Mota, bom dia, bom final de semana. Apesar dessa notícia que é, de certa forma, um alívio, né, da liberação da passagem dos caminhões com ajuda humanitária, continua o impasse sobre a situação dos estrangeiros que estão retidos em Gaza, aguardando para serem resgatados. Em relação a isso, não houve novidades. Inclusive, segundo a embaixada norte-americana, que divulgou uma nota, o comunicado fala justamente o seguinte: não sabemos quanto tempo a fronteira permanecerá aberta para a saída de cidadãos estrangeiros de Gaza. Então, apesar dessa ajuda humanitária, há essa dificuldade ainda no trânsito e no resgate dos cidadãos que estão por lá. Você imagina que essa situação vai ser resolvida com essa pressão cada vez mais forte vinda dos Estados Unidos e que agora resulta também na liberação da ajuda humanitária? Esse impasse deve ser solucionado, Mota? Bom dia. Quem pode responder essa pergunta é o grupo terrorista que começou isso tudo. Bom dia, Elisângela, bom dia, Brown, bom dia, nossa querida audiência. Ontem nós conversamos com vários especialistas aqui, gente que tem grande experiência nesse tipo de conflito, e um deles disse: o Ocidente está dançando conforme a música que o Hamas está tocando. Esse especialista disse que esse plano de capturar reféns e depois ir liberando os reféns aos poucos faz parte da estratégia do Hamas. Faz parte da estratégia do Hamas também, fez parte, provocar uma reação forte de Israel. Basta a gente olhar o que aconteceu no dia 7 de outubro, quando a gente se debruça sobre o que foi feito com os quase 2.000 civis israelenses, a gente entende que Israel foi colocado num beco sem saída. Israel não tem nenhuma outra alternativa a não ser eliminar a ameaça terrorista. E fazia parte do plano dos terroristas que essa reação causasse problemas à faixa de Gaza e que isso fosse transmitido para o mundo inteiro. Ô Mota, essa passagem de Rafah é, teoricamente, o único lugar ali possível para cruzar e mandar também ajuda humanitária. Por que tanto impasse, tanta demora para mandar essa ajuda e o Egito liberar também para que os palestinos possam, né, ter um pouco aí de alívio em relação à comida, à água? Isso demorou, foram dias aí de negociações para liberar essa passagem. Provavelmente, Elisângela, porque o Hamas tem um longo histórico de usar ajuda humanitária, transformar a ajuda humanitária em material de ataque contra Israel. É isso que o Hamas fez com os 30 milhões de dólares, por exemplo, que eram enviados mensalmente pelo Catar à faixa de Gaza. O Hamas desencavou tubulações de água e transformou essas tubulações em foguetes. Então, existe provavelmente um grande receio que nessa passagem, junto com a ajuda humanitária, ou ao invés de ajuda humanitária, seja enviado material bélico. Agora, é sempre uma pergunta boa: por que o Egito e outros países árabes não abrem as suas fronteiras para receber os palestinos? Isso é uma excelente pergunta. Pois é, Mota, e em relação a isso, né, essa resistência do Egito, será que ela poderia ser explicada também pelo receio de que essa população em fuga da faixa de Gaza se torne refugiada no Egito? Formalmente parece ser essa a principal alegação do país, mas será que é só isso ou pode ter outros elementos além dessa preocupação com a possibilidade da instalação de refugiados no Egito, Mota? Eu acho que isso tem um papel importante, sim, Brown. A gente vê a existência de refugiados palestinos em outros países que não são assimilados. Muitas vezes esses refugiados palestinos são mantidos em campos ao invés de serem assimilados pelos países para os quais eles imigraram, ao contrário do que acontece com muita imigração, por exemplo, para a Europa. Nenhum imigrante para a Europa é colocado em nenhum campo. Você não vai ver campo de refugiado na França, você não vai ver campo de refugiado em outros países europeus. Agora, com certeza, existe um receio também que no meio desses refugiados entrem terroristas e usem o Egito como base de operações. A gente chama para conversa também o professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas. Muito obrigada, professor, sempre está com a gente, esclarecendo vários pontos em relação a essa guerra, né, entre Israel e Hamas. Professor, uma situação, como a gente viu, né, também a liberação de 2 reféns. O senhor acredita que por trás desta liberação de reféns existe uma negociação que a gente desconhece? Porque
Foi tudo, teoricamente, né, ali uma negociação que não se sabe o que é, e libertaram 2 mulheres. Seria uma negociação sombria, ainda que a gente não tem noção do que se trata entre Hamas e Israel? Bom dia, Elisângela. Bom dia, Vitor. Um prazer estar com vocês hoje. Claro que dentro de circunstâncias extremamente difíceis, né? Mas, claro, nesse processo todo nós temos aí uma questão de negociação, o que vai e vem justamente para obter algumas liberações neste processo. E aqui é importante enfatizar algumas coisas. Eu estava pensando naquilo que estava sendo comentado anteriormente sobre essa questão, só para esclarecer. A razão pela qual o Egito tem sido um pouco devagar em atender esse tipo de demanda, e vamos pensar que eles conseguiram aí reunir 100 caminhões humanitários e existe muito mais recursos vindos, como o próprio secretário-geral das Nações Unidas acabou de falar na cúpula que está acontecendo no Cairo. Só que o Egito diz que a pergunta que o presidente Sisi faz, que é fundamental, é qual é o objetivo deste processo. Se o objetivo é que essas pessoas saiam da faixa de Gaza e migrem, já são refugiados da faixa de Gaza, e migrem para o Egito, o que se está antevendo aí é uma retomada da faixa de Gaza pelo Estado de Israel, com o objetivo de não devolver e, portanto, enterrar de vez toda e qualquer pretensão palestina de você ter um segundo Estado, que é o que foi acordado na década de 40, quando foi feita ali a partilha entre palestinos e israelenses, entre judeus. Então essa é a primeira coisa, é por essa razão que o presidente Sisi fala que se o objetivo é que eventualmente essas pessoas retornem após a erradicação do Hamas, por que eles não ficam ali numa região próxima de Israel, no deserto de Negev, onde você pode fazer aberturas nesse processo? Então, esta é a questão fundamental para a gente ter muito claro qual é o posicionamento egípcio nesse sentido aí, para esclarecer isso. E, em segundo lugar, claro que isso é uma preocupação para o mundo inteiro, particularmente para os europeus, e a gente sabe que existem campos sim, de refugiados na Europa, só que eles ficam nos países de entrada, né? Na Itália, você tem áreas em que refugiados ficam, justamente esperando que o processo seja liberado para que eles possam entrar nos outros países europeus. O fato é que nós conversamos isso no passado. Israel tinha aí, neste início desta situação toda, justamente o apoio da comunidade internacional, que se manifestou favoravelmente. Só que, como a gente conversou antes, né, Vitor, eu falei já lá atrás que isso, dependendo da forma e da proporcionalidade que fosse feita, seria justamente um tiro no pé do próprio Netanyahu, que cometeu o erro aí justamente de não ter observado sinais que a própria inteligência egípcia havia dado com relação à atuação do Hamas. Então, Netanyahu e é por essa razão que ele é questionado extremamente na própria sociedade israelense pelo fato de que o que aconteceu no dia 7 de outubro não deveria ter ocorrido. Então, o que a gente nota aí é que o grande problema, e esta aqui vai ser a tônica que a gente tem que observar nos próximos tempos, é o quanto isso vai, de fato, piorar aí um clamor legítimo de Israel de defesa, porque a questão da proporcionalidade começa a assumir aquilo que nós vamos ouvindo internacionalmente, um termo muito perigoso de se ouvir nessa questão, que é justamente a ideia de uma limpeza étnica. E é justamente isso que você não quer que aconteça na percepção internacional. Então, eu acho que o presidente Joe Biden, que não levou a melhor mensagem para Netanyahu, lhe explicou claramente que justamente este tipo de situação que se carrega aí desde 1948 não é sustentável do ponto de vista de que isso vai afetar Estados Unidos, Israel e vai afetar também os aliados. É só ver as manifestações que vão se espalhando aí pelo mundo.